Primeiramente queria desejar uma boa noite para todos que estão assistindo meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Meu nome é Matheus Ramon. Nesse canal aqui eu trago vídeos sobre a minha vida, sobre as lições, as coisas que eu aprendi com a minha vivência e tento passar isso de uma boa forma para vocês aplicarem na vida e crescerem, entende? Porque nada melhor que uma voz experiente para falar, né? Mas então, você me pergunta o que é que eu posso trazer nesse vídeo de hoje. Então, o que é que eu posso dizer pra vocês? Esses últimos tempos, como a galera que acompanha meu canal frequentemente, né, até meus amigos mesmo, meus amigos íntimos, me cobraram vídeo, entende? Então, me senti na obrigação de gravar esse aqui, tá? Como vocês podem ver, eu não tô dentro do meu carro agora, eu tô do meu carro não, perdão. Como vocês podem ver, eu não tô dentro do meu cenário comum. Eu tô aqui dentro do meu carro, né? E é meu primeiro carro, minha conquista, entende? Então, para chegar até aqui, eu passei por algumas situações e vem me acontecendo, né, situações recentemente que me fizeram refletir, porque é o título do vídeo, né? Sempre que você evoluir, o seu passado vai vir atrás de você, né? E o que você tá querendo dizer, Matheus? Você me pergunta. Eu vou contar primeiro o que aconteceu comigo recentemente e eu vou falar de uma forma clara que dê para entender. Há 2 anos atrás eu era muito apaixonado em uma mulher que a princípio ela morava no mesmo canto que eu e eu sempre quis construir um futuro com ela. Foi a única mulher que me despertou vontade de ter uma família, de construir algo, né? Eu me prendi na ilusão do amor, vocês me entendem? E esqueci de cuidar de mim, né? E só depois de muito tempo, né, que eu chutei essa pessoa, eu posso dizer que eu chutei, porque eu comecei a me revoltar pela forma que ela me trata. E comecei a me revoltar com as pessoas no geral, das formas que ela me tratavam. Entende? Eu era um cara que sempre preferia ficar calado para evitar conflito. Entende? Porém o mundo ele não dá crescimento a quem não tem um passo de ousadia, um passo para se impor. Você entende? Você tem que mostrar para o mundo que você é capaz de ter tudo isso. E por isso que eu estou gravando esse vídeo dentro do meu carango. Porque esse carango aqui, eu posso dizer para vocês que foram muitas noites pedaladas entregando delivery. E muitas noites de trampo, podem ter certeza. E vão vir muitos mais vídeos sobre esse carro. Eu vou modificar, vou arrumar, vou deixar ele um carro zero. Entendeu? Eu quero deixar ele um Uno de corrida. Agora, o que é que eu posso dizer para vocês com essa história? Você tem que se revoltar com a sua situação atual, né? Você, se for você provavelmente está vendo esse vídeo porque você quer mudar, você quer evoluir. E eu posso dizer para você com propriedade que uma pessoa que não se impõe, uma pessoa que não mostra suas vontades, é simplesmente pisada pela sociedade que impôs as suas vontades e conseguiu prosperar na vida. E a mentalidade que nós somos ensinados desde criança é que a riqueza é algo ruim, é algo que deveria ser dividido entre todos. Porém, eu estava ali num estudo antigo, ele foi repetido várias e várias vezes, que foi colocar dinheiro na mão de pobre, dinheiro na mão de rico. Deram 100 mil a um pobre, 100 mil a um rico. Isso foi uma pesquisa que eu li em um jornal inglês, né, da Inglaterra. E para novidade de todos, não é surpresa, né? Que os pobres gastaram tudo com objeto, os ricos investiram e continuaram com o dinheiro. Então, é sobre ter cabeça, né? A nossa sociedade nos ensina a ser medíocres, né? A escola não ensina como você ter um negócio, ensina você a ser funcionário. E isso que me revoltou. Aí você pode estar me perguntando o que é que isso tem a ver com a história que você começou o vídeo. Então, o que tem a ver, meus queridos, é que simplesmente é, eu tive a primeira decepção de um homem que foi a decepção amorosa e enxerguei a vida na sua realidade. Entende? Eu queria controlar algo que não estava ao meu alcance.
Entende? Eu fui humilhado de muitas formas e meio que pedia por essa humilhação. Entende? E a pessoa sabia de que eu gostava, que eu faria tudo por ela. E isso foi na época da escola, né? Foram 3 anos nessa pisadinha, nessa mesmo ritmo, querendo algo com ela e etc. Aí eu acabei a escola e ela se mudou para outra cidade. E nós tivemos a nossa história encerrada ali, né? Após muitos xingamentos da minha parte, não vou mentir, porque sinceramente naquela época eu achava que a culpa era dela e uma maior parte minha, porque, poxa, eu sou tudo de bom para ela e ela não quer. Sabe essa mentalidade de criança que nós temos, achando que alguém ninguém nos deve nada. Entende? Você tem que criar a sua realidade. Você tem que fazer do seu jeito. E tipo, as pessoas tendem a julgar você prosperando ou não. Entende? Mas o que é que eu posso dizer com isso? O passado, o seu passado vai retornar a você quando você estiver lá em cima, estiver prosperando, estiver com uma condição melhor, seja financeira, espiritual ou mental. E ele vai te testar. E você deve deixá-lo no lugar dele. Você deve deixá-lo para trás. Você não deve postergar o sofrimento que o seu passado deixou. Porque ali você teve que aprender, você teve que raciocinar a situação e pensar: poxa, como é que eu posso fazer diferente? E foi isso que eu fiz. Eu, por muito tempo, fui, como é que eu posso dizer, carente de amizade. Sabe, eu chegava a dormir na casa de amigos e eu percebia que os pais dos meus amigos ficavam incomodados, porém era por pena, sabe? Então, quando você começa a entender a autonomia da vida adulta e começa a entender que cada um tem a sua realidade e que você não deve salvar ninguém, sabe? Você deve viver e fazer o seu. Faz tanto tempo, meus inscritos, que eu não saio para canto nenhum, domingo a domingo trabalhando, sabe? Mas é gostoso. Eu digo a vocês que é gostoso acordar, sabe? Trabalhar, suar, chegar em casa 11 horas, dormir, acordar 9 horas e partir de novo. E eu não trabalho para ninguém, né? Eu tenho o meu trabalho fixo, né? Mas assim, é um fixo de entregas, né? Eu faço meu extra na 99, né? Na 99 Food, 99 Passageiro, enfim. É, então, o mundo, eu desde a época da escola vim percebendo que tem a sua individualidade, cada ser humano tem a sua especialidade. E todo ser humano tem algo a nos ensinar, sabe? Inclusive essa mentalidade de poupar dinheiro, mentalidade de educação financeira, partiu de um grande professor e amigo, né? Meu professor Gustavo, que ele me ensinou para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Ele era professor de física, de filosofia, porém às vezes ele fazia algo diferente, ele ensinava algo fora dos assuntos da escola. A educação financeira foi um dos. Aí foi quando eu comecei a perceber que a minha realidade, meus amigos, é, eu não tô muito atrasado, porque a minha geração tá por aí essas horas mesmo. É uma quarta-feira, eu não lembro a data, me perdoem, mas deve ter alguém em algum bar por aí bebendo, se acabando de cachaça, de sair com mulheres que não convém, né? Mulheres da vida, enfim, se enfiando em energias pesadas sem necessidade, entende? Você não tem que se enfiar nessas energias, não tem que se colocar em meio a essas pessoas, porque esse meio de pessoa vai te tornar aquilo, entende? Você anda com 5 fracassados, você vai ser o sexto. E você acaba dizendo assim: poxa, eu deveria fazer, salvar meus amigos, mas não, cara. Eu digo como uma pessoa que conquistou esse carango aqui sozinho. Aprendi a dirigir, né, com o auxílio de um grande amigo também, Paulinho, um abraço para você. É, que a vida ela vai se reajustando a cada momento. A vida ela vai se alinhando com os propósitos que você quer. Entende? Eu sempre declaro em bom alto som todas as manhãs que eu vou me aposentar aos 25 anos.
sabe? Eu mantenho esse mantra falante todas as manhãs, pois eu sei que um dia vai acontecer, entende? E eu me sinto cada vez mais próximo desse objetivo. Isso que é o da hora. Então, a lição que eu quero passar nesse vídeo é de não olhem para trás, sabe? Se o seu passado for a sua ex te perseguindo, né, de alguma forma, seja virtualmente, eu não sei, né, que tem muitas mulheres loucas por aí no mundo, foi uma decepção com a sua família, né, eu posso dizer que eu fui um misto de tudo, entende? E Deus me deu essa missão, esse propósito de passar essa mensagem, de colocar a mente de algumas pessoas que acessarem meu canal para poder mudar de mentalidade, sabe? Porque como o professor Gustavo, eu também estou no processo de me tornar um teacher, sabe? Porque o que eu falo aqui é as minhas vivências. Porém, eu estou estudando esse tempo que eu passo sem postar vídeo, eu estou me aprofundando em vários assuntos para poder trazer coisas com propriedade. Entende? Porque o tempo que eu passei vivendo a vida medíocre me mostrou que conhecimento é ouro. Entende? Nós temos tudo na nossa palma da mão, no digital, no notebook, livros. Eu tinha esquecido quão ler era bom. Hoje em dia eu sempre procuro terminar um livro por semana. Baixo o livro, PDFs, porque o cérebro, quem lê nunca esquece, sabe? Desde a época das presidentes, antes de eu e você nascer, né, na época do Enéas, ele já vinha falando da importância da leitura. E a maioria dos brasileiros prefere acreditar em um cachaceiro, né? Não dizendo que eu tenho um lado político, mas assim, ele tem uma entrevista muito antiga que ele não gosta de ler. Como um cara que não sabe ler pode ter um trabalho desse? Você entende? Porque ele tem uma mamata de pessoas que o seguem pela mediocridade, sabe? Venhamos e convenhamos, um homem é muito bom de lábia. Mas enfim, saindo um pouco desse assunto, o que é que eu posso dizer? Você não está atrasado, meu querido. Eu tô com 20 anos, esse ano eu faço 21, né? Vai ter um vídeo especial de viagem nos meus 21 anos. E o que é que eu posso dizer para você? Você tem que parar, né? Você tem que parar e pensar o que é que você vai ser de você daqui a 10 anos, sabe? Foi com esse pensamento que eu comecei a refletir. Eu vi amigos meus tendo filho cedo, tendo que trabalhar o dobro, entende? E eu tava quase no mesmo caminho, né? Eu quase virei papai, mas nunca aconteceu, entende? Foi só uma suspeita que não rolou nada, era só um bait, sabe? Quem nunca passou por um bait desse na vida? Então a partir dali eu comecei a pensar, o que que eu vou fazer daqui? Sabe, se viesse um filho, eu ia quebrar a cara, né? Porque eu não tenho, agora eu tenho, né? Eu teria condição de criar agora, porém não é meus planos, sabe? E o que eu quero dizer com isso? A sua vida só tem que fazer sentido pra você. Se aquela pessoa não te quer, amigo, se aquele emprego não te valoriza, se a sua profissão não tá indo pra frente, mude, mude. É só isso que eu tenho para dizer. E abandone o seu passado. O seu passado já não lhe convém mais. O seu passado já não lhe completa. Entende? Deus tirou pessoas da sua vida porque ele ouviu conversas que você não ouviu. Você entende? Você sentou em mesas e Deus te tirou dessas mesas porque ele sabia que aquelas pessoas tinham inveja, né? Como eu também passei muito por isso. Entende? O primeiro vídeo do meu canal é sobre a minha decepção com um amigo que me roubou, né, uma peça de prata. Não foi uma pulseira nem não foi um anel. Entende? Mas já daí Deus estava me mostrando o despertar e o que eu tinha que passar essa mensagem adiante. Sabe? O seu passado já não lhe convém, né? Como tem um versículo na Bíblia que eu não vou lembrar o número em nenhum versículo, mas eu lembro a frase perfeitamente, que é assim: o inimigo ele procura te fazer olhar para o passado porque ele não quer que você veja o grande que tem no futuro, sabe? E poxa, o grande, eu digo para vocês que é maravilhoso. Deus, ele vai te alinhar com o caminho que você quer, sabe? É maravilhoso. É a lei da atração em sua melhor prática. Então,
Já são aqui 11 e pouca da noite, meus amigos. E eu parei aqui depois de ter dado um rolê com meu carango. Tá até no plástico, como vocês podem ver. Meu parceiro deu um grau nele, ficou limpinho. Enfim, cada conquista tem que ser celebrada. Pois tudo foi um sonho quando eu era criança. Entende? Se ninguém se importa com o que você faz, se ninguém te ama, meu amigo, passe a se amar, passe a se valorizar. Pois você não sabe o quão grande Deus pode te fazer nessa vida, tá certo? Enfim, meus amigos, espero que tenham gostado dessa mensagem, dessa lição que eu quis passar. E desejo uma boa noite a todos, certo? E fiquem bem, prosperidade para todos e até o próximo vídeo.